eu conseguir ver melhor vocês, que eu consigo ver todo mundo. Boa. Então, pessoal, eu sou o Rafael Strugali, né? Estou aqui hoje para falar com vocês um pouco sobre a liderança humanizada. O que eu vou te pedir? Se você consegue, deixa a tua câmera aberta. Eu acho que é tão bom a gente ver o rosto das pessoas. Então, como eu falei, eu estou aqui com o computador aberto exatamente para ver. Aí, se eu vejo alguém fazendo uma expressão estranha, eu posso, opa, tudo bem? Então, uma dúvida, né? Então, a gente pode interagir melhor. Então, quem é o Rafael? Eu sou formado em educação física, trabalho já com saúde e bem-estar há mais de 25 anos. Isso já diz um pouco aí sobre a minha idade, infelizmente. Com o passar do tempo, eu fui me especializando em comportamento humano, porque eu sei que toda mudança, ela começa a partir de uma decisão. Então, se a pessoa quer mudar de situação, se ela quer emagrecer, se ela quer ganhar massa muscular, se ela quer se tornar mais saudável, ela vai ter que tomar essa decisão. E como a gente pode ajudar as pessoas a tomar a decisão é o que faz a diferença. Então, eu fui estudar o comportamento humano, então eu fiz curso de programação neurolinguística, fiz coaching, fui para fora do país, fui para Londres, fiz um mestrado em psicologia positiva e psicologia do coach, voltei ao Brasil faz 2 anos e meio e estou aqui, compartilhando todo esse conhecimento, toda essa experiência que eu tenho com vocês. Primeira coisa que eu quero deixar bem claro, fiquem bem à vontade para me interromper a qualquer momento e fazer perguntas, comentar, fazer comentários, tá? A qualquer momento, né? Eu estou aqui com o chat aberto aqui do lado, então se vocês colocarem alguma coisa, eu vou ver, então pode escrever no chat, tá? Bem tranquilos, ou pode só levantar mesmo a mão, que daí eu olho ali e eu interrompo para que você possa falar, tá bom? Ou se quiser, só abre o microfone mesmo e já falou, Rafael, olha aqui. Estamos em casa, esse aqui é um bate-papo, onde eu vou trazer algumas informações e vai ser muito bom colher essas informações de vocês também para a gente ir validando tudo isso. Então vamos lá, liderança humanizada. Então a primeira pergunta que a gente tem que fazer é: o que é uma liderança humanizada? A gente sabe que a liderança humanizada vai ter o foco nas pessoas. Mas e aí? O que é uma liderança humanizada? Alguém arrisca aí para mim falar o que é uma liderança humanizada? Não se preocupe, não existe a resposta certa, né? Qual que é a percepção de vocês? Pode abrir o microfone falar ou escreve ali no chat para mim. Talvez respeitando os limites de cada um, né? Uhum, com certeza, respeitar os limites de cada um. O que mais? Olha, acredito que liderança humanizada está ligada a gente saber os limites de cada um e, além do mais disso, saber que a gente é humano, que a gente está aí, a gente tem uma carga horária a se cumprir, que o nosso corpo tende a tomar melhores decisões descansado ou com uma carga horária justa e para a gente ser mais justo também com as pessoas, como pessoas mesmo, porque a gente também é pessoas. Acredito que seja isso. Perfeito, Ricardo, perfeito. Alguém mais? Alguma das meninas aí que estão juntos? Só pegamos homens falando aqui, uma visão feminina, vai ser muito bom. Rapaz, as meninas mais tímidas, em geral, são os homens, né? Mas vamos lá. Então, o que é? É como o Ricardo falou, né? O líder humanizado, ele reconhece o humano no outro, mas ele também reconhece em si mesmo. Ele vai realmente perceber que, da mesma forma que o outro é um ser humano, eu preciso perceber o que eu tenho de necessidades. É uma relação entre seres humanos. Então eu preciso sempre estar atento a isso. A grande questão que fica é, Rafael, vale a pena eu me empenhar, me esforçar para estimular minha equipe, deixar minha equipe mais feliz, mais motivada? Todos os estudos indicam que sim.
existe uma variabilidade ali entre 12% a 20% de resposta de aumento de produtividade através de pessoas mais felizes, mas eu trago para vocês essa pesquisa da Gallup aqui, que ela chegou ao resultado de 17% de produtividade acima, né, das pessoas que são mais felizes, e 41% menos faltas por doença. Ou seja, pessoas felizes são, sim, muito mais produtivas. Se você pensar em 17%, é muita coisa, e 41% menos falta, nem se fala, né? Então a gente realmente consegue um resultado muito significativo quando uma liderança ela é mais humanizada e ela está focada tanto na pessoa ali do liderado, quanto do líder. Porque aqui tem um ponto essencial. Ninguém leva alguém aonde nunca foi. Não adianta eu, como líder, falar para o meu liderado que ele tem que cuidar da saúde física dele, que ele tem que cuidar da saúde mental dele, se eu não cuido da minha. Que moral que eu tenho para falar isso? Não tem como. Então, o líder, ele tem que ser o exemplo em todos os pontos. Se eu quero que as pessoas tratem com respeito um ao outro, eu tenho que tratar todos com respeito também. Se eu quero que as pessoas sejam produtivas, eu preciso mostrar que eu tenho produtividade. Então, eu gosto muito dessa frase do Dado, exatamente porque depende da gente. E se o líder não incorpora essa responsabilidade, ele nunca vai conseguir liderar com eficiência. A liderança, ela tem que sempre estar consciente que o papel dela é de estimular. A gente vai falar um pouquinho mais disso para frente, mas eu primeiro quero focar em vocês, né? Porque como que eu vou fazer isso? Primeiro eu tenho que sair do piloto automático. Eu, como líder, eu tenho que parar de só fazer as coisas repetidamente da mesma forma o tempo todo. Quantas coisas a gente faz que a gente nem pensa mais? A gente só vai fazendo, só vai fazendo, só vai fazendo. E tudo bem, o piloto automático, ele tem sua função. Então, como que funciona o nosso processo de aprendizagem? Primeiro, a gente tem um esforço inicial. Então, vamos lá. Como que é quando eu vou aprender a dirigir? Né? Eu tenho que pensar que eu vou ter que pisar na embreagem, trocar a marcha, sincronizar a embreagem e acelerador, vou virar ali o volante, eu vou entrar na rua, vou ter que ligar o pisca, às vezes ligava lá o limpador de para-brisa, né? Então, todo esse processo, ele gerava um estresse, gerava uma preocupação, que é o esforço inicial. Conforme eu vou fazendo, eu vou tendo aprendizagem. Como que funciona o nosso cérebro? Existe o conceito da neuroplasticidade, que é o quê? É a capacidade do nosso cérebro de criar novas conexões neurais. Como que meu cérebro cria novas conexões neurais? Quando você faz um novo comportamento, você cria uma nova conexão neural. E quando você repete esse comportamento, você está criando novas conexões, novas conexões, novas conexões. Então você vai fazendo um caminho neurológico muito mais forte. E quanto mais forte, menos esforço eu preciso fazer para eu conseguir desempenhar aquela tarefa. Lembre quando vocês entraram aí na CCPR, vocês não tiveram que aprender como funciona o sistema, qual que era a logística, qual que era a dinâmica da empresa? Não teve um estresse inicial para isso? E hoje, né, quem já está aí mais tempo na empresa, qual que é o esforço que você precisa fazer para todas essas atividades corriqueiras? É zero. Por quê? Porque está no piloto automático. Então, o piloto automático, ele é útil. Ele tem uma função para nós. O que a gente não pode cair é na armadilha de viver no piloto automático. Porque se a gente vive no piloto automático dentro e fora da empresa, porque quantas coisas na nossa vida pessoal a gente faz no piloto automático também? Eu falo assim, quando você levanta de manhã, você agradeceu porque você acordou? Porque muita gente não levantou essa manhã. Eu posso contar uma história. 2 semanas atrás, eu fui almoçar lá na e ela tinha convidado uma amiga dela, né, uma grande amiga dela, para almoçar junto, para conhecer, né? Eu tô com filhas gêmeas, né, de 8 meses, para conhecer as nossas filhas. E chegamos lá, a mulher não apareceu, ela ligou, a mulher não atendeu, ela ligou para um vizinho e pediu para passar lá para ver se estava tudo bem. E a mulher tinha falecido enquanto dormia. E assim, eu nunca tinha passado por uma experiência nesse sentido tão próximo de mim. E é um choque você esperar uma pessoa e de repente ela não vir porque realmente ela não está mais aqui.
né? Então, você agradeceu quando você acordou? Quando você encontrou a primeira pessoa na sua casa, você olhou no olho da pessoa e falou bom dia, com intenção. Quando você chegou no trabalho, você olhou no olho de cada uma das pessoas que você foi cumprimentando e falou bom dia, tudo bem? Como você está? Ou foi só aquele, opa, tudo bom, bom dia, opa, tudo bom, bom dia, e foi passando direto. Então, o piloto automático, ele tem a sua função, mas a gente precisa tomar cuidado para não viver no piloto automático. E uma forma que eu tenho de conseguir fazer isso é trabalhar o autoconhecimento. Quando eu trabalho o autoconhecimento, eu começo a perceber quem eu sou. Que quem é o Rafael? O que o Rafael gosta? O que eu não gosto? O que me faz feliz? O que me deixa triste? Porque quanto mais eu me entendo, é muito mais fácil gerenciar o meu relacionamento com as pessoas ao meu redor. Então, eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso entender o que eu estou sentindo. Se aconteceu alguma coisa ali, uma situação que de repente me deixou triste, me deixou com raiva, me deixou com ódio às vezes, ou me deixou muito feliz, eu preciso entender o que nessa situação que gerou aquela emoção em mim. Né? E eu preciso ter conhecimento, ter clareza do que eu realmente sei. Muitas vezes a gente acha que sabe as coisas, mas às vezes a gente não sabe. Porque a gente está limitado àquele conhecimento nosso apenas. Então a gente precisa ter consciência de que eu sei bastante, mas talvez o outro possa saber um pouco mais do que eu. Ou talvez o outro ele saiba com um ponto de vista diferente que pode agregar ao meu. Então é importante que a gente tenha consciência disso tudo, porque quanto mais eu sei quem eu sou, mais consciente eu estou das minhas emoções ou daquilo que eu sei, melhor é a minha autopercepção, melhor é a minha imagem. Agora, não adianta eu criar uma imagem de mim e eu não validar essa imagem com as pessoas ao meu redor. Se eu acho que eu sou uma pessoa super legal, mas as pessoas ao meu redor não me dão uma resposta de que eu sou essa pessoa super legal, quem que está errado? Eu ou eles? Quem que está com a visão deturpada? Se de repente eu acho que eu sou um líder super legal, super gentil, porque eu escuto e etc., mas de repente você vê que o teu liderado, muitas vezes, ele tem medo de conversar com você. Por que um liderado vai ter medo de conversar com você? Porque talvez você não escute. Porque talvez você ouça, mas você não escuta ele. Então você não é esse modelo de líder. Então é por isso que é essencial que a nossa autopercepção ela seja constantemente validada pelo meio externo. Se eu não tenho essa validação, eu não tenho como criar minha autoestima, porque minha autoestima ela é baseada na percepção de fora. Não adianta eu criar a minha autoestima se ela não for validada. Então eu preciso ter sempre esse processo. E aí, quando eu estou nesse processo, eu posso descobrir realmente quem que é o meu eu autêntico, que é o meu eu na essência, sem filtro nenhum. Vamos lá. Agora eu vou até olhar para vocês aqui. Ó. Abre a câmera, todo mundo faz favor, porque eu quero ver o rosto de vocês. Então você pode abrir a câmera pelo menos agora. Deixa eu fazer essa pergunta para ver se vocês vão concordar comigo. Balança a cabeça que sim, se algum de vocês, em algum momento, perdeu a cabeça em alguma situação, falou alguma coisa que enquanto você estava falando, você já se arrependeu. Já aconteceu com alguém aqui? Já, né? E o que é isso? Em geral, quando que acontece essa situação? Ela não acontece com as pessoas mais próximas da gente? Por que acontece isso com as pessoas mais próximas? Fala assim, nossa, a pessoa mais próxima de mim, a que mais me dá apoio, a que mais está comigo lá, é a pessoa que eu mais machuco. É verdade. Por quê? Porque quando a gente está com essa pessoa, o nosso filtro social, ele abaixa. Se eu estou no trabalho e meu chefe vem e fala alguma coisa para mim que me incomoda, o que eu faço? Eu vou lá e eu retruco ele? Ou eu abaixo a cabeça, engulo aquela raiva e eu me acalmo? Por que eu faço isso? Porque existe um filtro social no ambiente corporativo, no ambiente de trabalho, que demanda isso, essa conduta de mim. Se eu estou no Uber, no ônibus, no trânsito, qual o filtro social que tem ali? Qual é o nível
que eu posso ser o meu eu autêntico? Então, em cada situação, nós estamos com diferentes filtros. E quando que a gente está mais na nossa essência? São com aquelas pessoas que a gente literalmente abaixa a guarda. Só que o que acontece? Se eu abaixo demais a guarda e eu não estou consciente de mim, eu não estou trabalhando esse meu autoconhecimento, é muito fácil eu cair na armadilha de entrar num sequestro emocional. O que é o sequestro emocional? O sequestro emocional é exatamente quando eu perco o controle. Acontece alguma coisa que me tira do sério. Né? Acontece isso bastante com vocês? Balança a cabeça aí se sim ou que não. Ou às vezes, já aconteceu. Então, o sequestro emocional é isso. Alguma coisa dentro daquele contexto, daquela situação que a pessoa fala, ou que alguém faz, etc., ativa alguma coisa, alguma emoção em mim que vai me gerar uma raiva enorme e eu explodo. Eu só jogo tudo para fora. É muito comum de acontecer se você não está atento, se você está no teu piloto automático, a chance de você cair num sequestro emocional é muito grande. E aqui eu quero deixar a primeira reflexão para vocês. Anotem aí. Vocês entenderam o conceito de sequestro emocional. O primeiro passo do autoconhecimento é começar a identificar, primeiro, em quais momentos você é sequestrado emocionalmente. O que acontece nesses momentos, seja em casa, com o marido, com a esposa, com o filho, com o pai, seja no trabalho, seja no trânsito, seja em qualquer lugar? O que acontece naquele momento que faz você ser sequestrado emocionalmente? Façam essa reflexão. E depois, como líderes agora, principalmente, tentem pensar em quando que você faz algo que sequestra alguém emocionalmente. Porque tem aquela máxima, não, ele me tirou do sério. Ele te tirou do sério ou você se permitiu sair do sério por causa dele? É muito mais fácil eu transferir a responsabilidade da minha explosão ao outro. Quando eu transfiro a minha responsabilidade para o outro, em qual papel que eu entro? Eu entro no papel de vítima. A vítima tem controle algum sobre a situação? Ela pode fazer algo diante daquilo? Não. Completamente impotente. Quando que eu posso fazer algo? Quando eu estou consciente. Quando eu trago o protagonismo para mim. Então, opa, eu perdi a paciência por causa dessa situação. Por que essa situação me levou a perder a paciência? O que ela me falou que gerou isso? Quando você identifica a causa, você começa a entender um pouquinho desse processo. E aí, quando você entende, numa próxima vez que essa mesma situação similar acontecer, você vai sentir aquela emoção de novo. Não é que você não vai sentir, mas você vai entender que você vai ter aquela emoção e você já não vai mais reagir a essa emoção na mesma proporção. Então, você começa a gerenciar as suas emoções. Faz sentido isso, pessoal? Muito bom. E agora vamos falar de coisa boa, né? Porque o que todo mundo busca? O que todo mundo quer nessa vida? Todo mundo quer ser feliz. Todo mundo. Hoje é o desejo grande de todo mundo. E tá legal, tem que ser feliz. Mas o que é ser feliz? Muitas vezes, quando eu pergunto para as pessoas assim, o que te faz feliz? Tem pessoas que vão falando várias coisas e tem pessoas que nem sabem o que dizer, porque elas não sabem o que faz elas felizes. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter claro, muitas vezes as pessoas confundem felicidade com alegria. Alegria é eu estar lá alegre, saltitante, aconteceu alguma coisa, me deu aquela alegria, né? Só que quanto tempo dura essa alegria? A alegria ela vai durar um tempo e ela já vai voltar ao teu estado normal. Então a felicidade, ela está muito mais ligada a uma sensação de tranquilidade. Se alguém chega para você e pergunta, cara, como é que você está? E você para, reflete em todos os aspectos da sua vida. E você fala assim, cara, tô bem, cara, tá legal. Você já é feliz. Eu falo muito isso nos meus cursos e palestras. A maioria das pessoas são felizes, mas elas não percebem. Porque ficam com essa ideia de que o ser feliz é o estar alegre o tempo todo. O pior ainda, dentro do mundo de consumismo, muitas vezes a gente condiciona a felicidade. Ah, eu vou ser feliz quando eu trocar de carro, quando eu comprar minha casa, quando eu viajar para tal pessoa, quando eu encontrar aquela pessoa idealizada, maravilhosa. E aí você atinge aquilo,
Aí você tem aquela alegria momentânea e depois o que acontece? Então você foi lá, comprou o carro que você queria. Que legal. Passa um mês, como é que tá? Passa um ano, você já está pensando no próximo. Então a felicidade, ela é percebida no momento. Eu só consigo perceber a felicidade no momento presente e olhando para trás, quando eu faço uma análise do que me trouxe até aqui. Então a felicidade não é a alegria. Então a felicidade é essa sensação de contentamento, de tranquilidade. Agora, quem pode dizer o quanto eu sou feliz? Só eu mesmo. Só eu posso falar. Ninguém pode olhar para o outro e falar o quanto ela é feliz. Ele pode estimar, mas nunca vai saber. Né? Você veja Robbie Williams, uma pessoa que aparentemente era super feliz, alegre, divertida, mas lutava contra a depressão. Então, só por alguns aspectos a gente não consegue dizer. Agora, tem uma coisa que eles falam muito pouco sobre a felicidade, que a felicidade é uma construção. A gente constrói a nossa felicidade. A gente consegue pegar tijolinho por tijolinho, ação por ação e construir ela. Depende da gente. E como que eu vou construir a minha felicidade? Psicologia positiva fez vários estudos aí já há algumas décadas e ele traz vários princípios, né? Um dos modelos de felicidade que tem, que é muito conhecido, é o modelo Inspire. O modelo Inspire fala o quê? São 5 pilares que a gente tem que trabalhar para construir a nossa felicidade. É o espiritual, o físico, o intelectual, o relacional e o emocional. Quando eu falo no espiritual, eu não estou falando de nada religioso. Eu estou falando de você ter consciência de o que é importante para você. Quais são os seus valores? Né? Reconhecer os seus pontos fortes. É impressionante como muitas pessoas não conseguem perceber aquilo que tem de qualidade. E aqui eu posso deixar mais um exercício para vocês fazerem depois. Escrevam 10 qualidades que vocês possuem. Quando eu falo isso, às vezes, para mentorados meus, eles não sabem. Da atividade que eu faço, quando eu peço para as pessoas descobrirem os pontos fortes, eu tenho um questionário que eu mando lá para eles, né, que eles fazem, e eu peço para que eles validem aqueles pontos fortes com as pessoas ao redor. Se essas pessoas realmente identificam um ponto ou outro daquele. Então, eu faço que chega para uma outra pessoa ali que tem um convívio bom com você e fala assim, cara, fala umas habilidades aí que eu tenho, que você reconhece em mim. E vê se o que as outras pessoas falam de você, reconhece, você bate com aqueles seus pontos fortes. E principalmente ter uma direção. Quando eu tenho uma direção, quando eu tenho um porquê de fazer as coisas, é muito mais fácil viver a vida de forma tranquila, feliz e plena. Porque eu sei para onde eu estou indo. Ah, Rafael, eu não tenho ideia de para onde eu vou. Então, eu vou fazer uma pequena reflexão aqui para vocês. Pensa que quando você morrer, como você quer que as pessoas lembrem de você? O que você quer que as pessoas tenham de memória, de habilidades e de quem era você? Ah, Rafael, eu gostaria que eles lembrassem que eu era uma pessoa honesta, que eu era trabalhador, que eu realmente estava voltado para minha família, que eu era uma pessoa dedicada. Então, quando você faz essa reflexão, você já começa a dar uma direção de valores e propósito para você. Porque se você tem esses valores e você aplica eles no dia a dia, muitas vezes esse pode ser seu propósito. E propósito, ele não é só para a vida. Eu posso ter um propósito dentro do meu ambiente familiar. Eu posso ter um outro propósito dentro da minha saúde física. Eu posso ter um outro propósito dentro do meu ambiente corporativo. Eu posso ter vários pequenos propósitos que fazem parte de um propósito maior, que é para a minha vida. Faz sentido? Alguma dúvida por enquanto? Se quiserem parar, comentar, fiquem bem à vontade, tá? A parte física, eu não preciso nem falar nada. É fácil ser feliz se eu não estou bem de saúde? Não é, né? Hoje, a cada 4 mortes no mundo, 3 são consequência de maus hábitos, que afetam principalmente a saúde física. Então, se eu quero cuidar do meu físico, eu tenho que ter uma rotina de exercício. Eu tenho que ter. 2, 3 vezes na semana eu preciso ter. Eu preciso buscar ter uma alimentação
sempre olhando. Quer dizer que você tem que viver em dieta, etc. Não. Você tem que ter uma alimentação rica, com bastante legume, bastante fruta, bastante vegetal, né? Bastante proteína, né? Pouco açúcar. Né? O açúcar é altamente viciante. E, acima de tudo, a gente precisa dormir bem. Quando a gente pensa que 33% das pessoas no Brasil lutam com problemas de sono, e a gente sabe que o sono é o melhor reparador que tem, ele é completamente essencial, a gente tem que dar mais valor para uma boa noite de sono. Então, por exemplo, tem uma pesquisa que foi feita, ele pegou as pessoas, né, deixou elas por uma semana, fez testes cognitivos. Um grupo dormiu 8 horas, outro grupo dormiu 6 horas, e um grupo dormiu 4 e outro não dormiu nada. E as pessoas ficaram uma semana, né, nessa rotina e sempre fazendo testes, né, de intelectualidade, raciocínio, etc. O que aconteceu? Pessoas que dormiam 8 horas, eles reportavam que eles estavam descansados e eles conseguiam manter o score deles em todos esses testes. As pessoas que dormiam 6 horas, elas diziam que estavam bem, mas a performance em todos os testes cognitivos caiu. Quer dizer, a pessoa estava indo mal e ela não tinha consciência que ela estava indo mal. Então, muita gente fala assim, não, eu durmo 6 horas e tá bom. Talvez, se você dormisse 8, seria muito melhor. Então, o hábito de cuidar do sono, ele é essencial. Da mesma forma, a gente tem que cuidar da nossa parte intelectual. E quando eu falo da parte intelectual, muita gente associa somente a parte profissional, e não. Eu gosto muito do conceito de a gente manter a nossa curiosidade como de uma criança. Uma criança, ela passa, ela vê uma flor, daqui a pouco ela vai ver outra flor, e ela vê a flor e vê a flor. Daqui a pouco ela para e ela fica admirando aquela flor. Por quê? Porque ela sempre tem a curiosidade de que algo novo pode aparecer naquela situação. E conforme a gente vai ficando velho, a gente vai perdendo isso. Porque tudo fica mais do mesmo. Então a gente precisa manter essa curiosidade. Eu preciso querer aprender coisas novas, mudar e criar novos pontos de vista, estar aberto a novas oportunidades, novas experiências e sempre estar buscando evoluir. Porque se eu estagno, eu também não me sinto bem. A gente se sente bem quando a gente está estagnado, quando a gente sente que não sai do lugar? Não. A gente precisa ter essa sensação de progresso. Isso é necessário. O ser humano, ele é ambicioso por natureza. Então a gente precisa sempre estar fazendo essa busca pela melhoria. Relacionamentos, não preciso nem falar. Há uma pesquisa mais longa já realizada sobre felicidade, que é a pesquisa de Harvard. Ela diz que o relacionamento positivo é o principal precursor de felicidade ao longo da vida. E é interessante a gente pensar o quê? Esse estudo de Harvard, ele acompanhou essas pessoas desde 12 anos de idade até, a grande maioria deles já morreu até, inclusive. E o que ele percebeu? As pessoas, quando eles perguntaram o que te faz feliz hoje, quando essas pessoas estavam com 30 anos de idade, eles falavam que era dinheiro, fama e sucesso. Conforme essas pessoas iam ficando mais velhas, o que mais começou a despontar? Relacionamentos positivos. Ter bons relacionamentos, bons amigos, uma família que dá apoio. Porque conforme a gente vai envelhecendo, as nossas prioridades mudam. Então, quando eu sou jovem, eu quero produzir, eu quero conquistar, eu quero ter coisas, eu quero ser reconhecido. Chega ali pelos 40 anos, a gente já começa a tirar um pouco o pé. A gente fala assim, pô, já tá bom, já tá mais ou menos aqui, já não quero mais me esforçar tanto, trabalhar tanto, você já busca mais uma estabilidade, e aí da 50 em diante, você já está pensando ali na aposentadoria, o que eu posso fazer com o meu tempo livre. Então as prioridades vão mudando. O que não muda? É a necessidade do ser humano de se relacionar com pessoas. E a gente vive numa era onde os relacionamentos estão cada vez mais frágeis. As pessoas saem para jantar e ficam no telefone. Elas sentam na mesa em casa, quando sentam, e não conversam. Sentam para jantar na frente da TV. Então a gente está faltando aquele contato, olho a olho, aquela pergunta honesta: como que você está? Me conta o que aconteceu com você, porque eu quero saber o que aconteceu com você. E relacionamento, pessoal, é investimento. A pandemia isolou muito as pessoas. E muitas pessoas ainda vivem num certo medo de retomar relacionamentos antigos, porque foram deixados para trás.
E todo mundo fica com aquela ânsia porque gostaria de falar com a outra pessoa, mas fica esperando o outro tomar o primeiro passo. Novamente, transferi a responsabilidade para o outro, entrei no papel de vítima. O que acontece comigo? Que poder que eu tenho? Nada. Então, eu sempre falo assim: traga para si a responsabilidade. A construção do relacionamento positivo depende dos dois lados, mas um lado vai ter que iniciar. Seja o lado mais inteligente, inicie. Dê o primeiro passo. E, por fim, a parte emocional. A gestão das emoções, ela mais do que nunca é necessária. Eu, né, tenho aqui meus 44 anos, eu nunca vi uma época onde as pessoas estão tão descontroladas. Você vê pessoas tendo reações completamente desproporcionais, em diferentes aspectos. Aqui teve um caso aqui em Curitiba, faz umas 2 semanas, um rapaz estava com o carro estacionado ali dentro do posto de gasolina e o atendente foi lá e pediu para ele te mover o carro, porque ele estava atrapalhando o fluxo. E a pessoa falou que não, e ele falou, não, só move o carro, coloca, estaciona ali. Essa pessoa simplesmente pegou e deu com uma garrafa de cerveja na cabeça do atendente. Simplesmente assim. Então, né, a gente vê várias coisas acontecendo, por quê? Porque está faltando esse controle emocional. Né? As pessoas estão desesperadas por atenção, elas são desesperadas por compreensão, né? Então, qualquer gatilho, ela entra lá no sequestro emocional e jogam tudo para fora. Então, quando a gente trabalha o autoconhecimento e a gente entende um pouco mais essas emoções básicas, a gente consegue tomar rédea da nossa vida. Né? E aí a gente consegue realmente começar a gerir melhor essas emoções e escolher como reagir diante de diferentes circunstâncias, que é o mais importante. Então, aconteceu alguma coisa que você percebe que vai te tirar do prumo, pare e respira. Quer ver uma coisa bem legal? Todo mundo aqui agora, para, puxa o ar pelo nariz e solta, bem profundo. Vai todo mundo junto. 3, 2, 1, vai. E solta. Mais uma vez, puxa pelo nariz e solta. O que vem na cabeça de vocês agora? Nada. O que acontece? Né? A gente tem um processo mental contínuo. Por quê? Porque o nosso cérebro está continuamente projetando a gente para o futuro ou para o passado. Quando eu trago todo o meu foco para o presente, esse processo, essa conversa interna, ela para. Né? Então eu consigo refrear emoções que estão surgindo. Eu tenho 2 áreas no meu cérebro. Eu tenho o meu córtex pré-frontal ali, que é a minha área racional, e eu tenho todo o meu sistema límbico, que é a minha área emocional. Então a parte emocional, ela sempre vai ter a primeira reação, e se o meu córtex, que é a minha parte racional, não frear esse impulso emocional, eu vou explodir, eu vou entrar provavelmente num sequestro emocional. Então eu racionalmente preciso entender a emoção para que eu possa decidir como agir diante da situação. Faz sentido, pessoal? Então, assim, a Muito. razão, ela tem que sobrepujar a emoção. E não é negar as emoções, é entender as emoções. Muita gente quer enterrar o que sente, quer enterrar o luto, quer enterrar a raiva e etc. E fica remoendo aquilo sozinho depois, que também não é bom. Eu preciso. A emoção, pessoal, pega essa dica. A emoção, ela tem que fluir por nós. Ela tem um gatilho, alguma coisa acontece, essa emoção surge, ela é inconsciente, ela é irracional. Essa emoção, ela vai vir de forma irracional e consciente. E aí você tem que sentir essa emoção, você vai sentir no corpo, né? Eu tô com raiva, o que vai acontecer? Eu vou ficar vermelho, eu vou tremer, né? Meu coração vai acelerar, libera um monte de cortisol. E eu deixo essa emoção passar. Eu não preciso agir diante dessa emoção. O que eu faço para frear uma emoção quando ela vem? Respira. Literalmente respira como a gente fez. Se você sentiu que ficou raiva, você faz uma respiração assim, ó, 3 respirações intensas, como a gente fez agora, parou, você não vai explodir. Então a resposta é literalmente respire. Aconteceu alguma coisa? Respire. Né? Você não precisa muitas vezes dar uma resposta na hora. Você pode, pô, deixa eu pensar um pouco, eu já te falo sobre isso, a gente já termina essa nossa conversa.
Você vai, esfria a cabeça e depois você volta. Né? Então, agora eu quero deixar uma reflexão de casa para vocês. Anota aí. Espiritual, físico, né? Emocional, relacional e intelectual, né? Espiritual, físico, intelectual, para manter a ordem ali, né? Relacional e emocional. Depois, pense em 3 ações que você pode fazer para melhorar cada um desses aspectos. Tá? Vou de novo. Espiritual, eu posso voltar aqui, para ficar mais fácil para vocês. Ó, espiritual, físico, intelectual, relacional e emocional. Essa é uma reflexão muito válida. O que eu posso fazer para melhorar cada um desses pilares? E não é que vocês vão fazer tudo, mas quando vocês têm opções do que fazer para melhorar, você vai lá, escolhe 2, 3 ações e começa a colocar em prática. Coloque em prática. E você vai ver como vai mudar a sua vida de fazer pequenas ações já. Já vai mudar. Teu bem-estar vai melhorar, teu senso de competência vai melhorar, né? Por quê? Porque a gente reconhece a felicidade muito pela ação. Então eu preciso agir, eu preciso sair do piloto automático e fazer coisas para ter essa evolução, para perceber essa evolução, né? E vamos falar agora um pouco mais sobre a liderança especificamente. Então vocês já entenderam que a liderança humanizada é olhar o humano no outro e em mim. E quem tem que dar o exemplo sou eu. Então, se vocês querem que os seus liderados sejam felizes, tenham bem-estar, cuidem deles, quem vai ter que cuidar de si antes? Vocês, para poderem dar o exemplo. E até para que vocês entendam as dificuldades que eles também vão passar. Porque é muito fácil, a gente quer que o outro mude, mas a gente não está disposto a mudar. O outro tem que mudar para se adaptar a mim. É muito mais fácil, né? Eu faço colocar a culpa no outro. E quando a gente é líder, e está no piloto automático, é muito comum, eu vejo isso em várias empresas. A gente passa uma ordem para a pessoa e a gente quer que ela faça daquele formato como se fosse um pequeno computador. Você vem aqui, digita, dá o enter e você quer aquela resposta ali imediata. É assim que acontece na realidade? Na prática? Não é. Mas muitas vezes é o que a gente espera, porque a gente está no piloto automático. Então não dá. Ser um líder, ele envolve você influenciar as pessoas, é você motivar elas, é você dar a direção, é você guiar elas em torno de um objetivo. Como que eu faço isso? Pelo exemplo. Como que eu faço isso? Desenvolvendo algumas técnicas que a gente vai falar aqui agora. Então, o líder, a primeira coisa que vocês precisam ter claro é que vocês têm uma visão diferenciada. Primeiro, porque vocês têm a visão macro. Qual que é a visão macro? A visão macro é o mercado, é aquele objetivo que você tem que buscar em prol da empresa, porque pensando nas correlações entre os diferentes setores, como que o teu setor vai impactar outros setores, né? O que você precisa entregar para facilitar o resultado dos outros setores para que a empresa prospere. Vocês precisam ter clara essa visão, e em geral vocês têm. Em diferentes níveis, né? Um diretor ele tem uma visão muito mais estratégica, o gerente ele já tem um pouco estratégico, mas já começa a ter bastante operacional, e assim a gente vai descendo, né? Cada vez mais operacionalizando, mas com uma visão muito mais ampla de quem é liderado, né? Mas ao mesmo tempo, vocês têm que olhar o micro. E o que é um micro? O micro são os recursos internos disponíveis para vocês. Quando eu falo recursos internos, eu estou falando do quê? Eu estou falando da estrutura física, assim, sistema, materiais, etc. Papapá. Mas aqui eu quero falar do material humano. Quando eu falo reconhecer os recursos internos, eu estou falando o quê? Você entender o que é cada pessoa que você lidera. Porque cada pessoa é um motor. Agora vamos dizer que você tem aqui um motor de Ferrari, como está aqui na foto. Adianta eu pegar um motor de Ferrari e botar numa carcaça de Fusca? Eu vou conseguir a melhor performance desse motor? Não. Da mesma forma que se eu pegar um motor de um Fusca e botar numa Ferrari, eu vou conseguir a melhor performance? Também não. Então, eu saber os meus recursos internos é eu realmente entender, qual motor que é cada um dos meus liderados. O que essa pessoa tem de habilidade?
que essa pessoa tem de habilidades a serem melhor trabalhadas, a serem desenvolvidas? Quanto mais atento eu estou a esses pequenos detalhes de cada um desses meus recursos humanos que eu tenho à minha disposição, e eu adequo a demanda que eu estou pedindo dele, de acordo com a capacidade dele, você vai ver que esse liderado ele vai voar. Porque se você põe um desafio para ele, que ele é um desafio, mas é possível, a pessoa vai se motivar a fazer. Você coloca ele para fazer uma tarefa que é monótona e que está muito aquém da capacidade dele, ele vai se entediar. E se você coloca uma tarefa que é muito além da capacidade dele, ele vai paralisar, porque ele não vai saber o que fazer. Então a gente tem que aprender a entender o que essa pessoa é capaz de fazer e colocar as demandas de acordo com a capacidade dela, esticando um pouco, colocando um pouco além, para que a gente promova o desenvolvimento dele também. E esse é o nosso papel como líder. O líder tem que fazer isso. Porque se você não fizer isso, você nunca vai estar explorando 100% do potencial da tua equipe. Você nunca vai estar atingindo o máximo potencial. E nunca todos vão entregar igual. Nunca, nunca vai acontecer isso. O que importa como líder é sempre olhar o resultado do time. O que meu time entrega? O que eu preciso entregar para o meu time? Você sabe que 2, 3, né? Se você tem 10, 2, 3 vão performar acima da média. E vai ter outros 2 ali que vão performar abaixo. E vai ter o pessoal que vai performar na média, mas no total, no geral, vocês conseguem entregar um excelente resultado. E o primeiro aspecto que a gente tem que estar atento é a nossa comunicação. Pasmem, vocês sabiam disso? 55% da comunicação é não verbal. Ou seja, se eu chego para a pessoa e falo assim, tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Será que essa minha expressão está dizendo que tá tudo bem? Não, né? Então, a pessoa, ela faz... Lembra que eu falei? A emoção, ela é irracional. Você vê alguma pessoa, na hora você já fez a leitura. Essa é a comunicação não verbal. Né? E 55% da compreensão daquilo vem do não verbal. O teu tom de voz vai dar 38%. De novo, pessoa aí, tá tudo bem? Eu falo, tá tudo bem. Meu tom de voz diz que tá tudo bem? Não diz. E por fim, apenas 7% da comunicação é realmente o que você está falando. Apenas 7%. Então a gente tem que estar muito atento, porque, lembra, quando a gente está no piloto automático, quantas vezes você fala com o teu liderado e você nem está prestando atenção no que você está falando direito? Você só está jogando as coisas para ele e você nem está olhando para ele. Então você não está nem vendo a tua expressão, o teu tom de voz, para que você tenha certeza de que ele está entendendo o que você está comunicando para ele. E não se iludam. A responsabilidade da comunicação é do comunicador. Se eu estou passando uma informação para alguém, eu tenho que ter certeza que essa pessoa entendeu aquela informação claramente da forma que eu queria que ela entendesse. E lembre, para fazer isso, o que eu preciso? Eu preciso ter uma escutativa. Eu preciso realmente perceber que tipo de motor aquele meu colaborador é e eu preciso escutar o que ele tem a me dizer. Porque quando eu escuto, eu começo a entender como ele olha as coisas, como ele interpreta as coisas. Porque o maior problema que tem é isso daqui, ó. Todo mundo, deu um problema, foi uma falha de comunicação. Falha de comunicação? O que é uma falha de comunicação? Uma falha de comunicação é quando duas pessoas simplesmente não conseguem entrar num acordo diante de diferentes pontos de vista. Então, quando a gente fala na empatia, empatia é o quê? É eu entender que existem diferentes pontos de vista. E não quer dizer que o ponto de vista esteja certo e o outro errado. São apenas diferentes pontos de vista. E eu entender que a pessoa está dando o seu melhor dentro daquele ponto de vista e entender que isso está tudo bem, porque é o melhor que ele tem para entregar. Pessoal, ninguém sai de casa pensando assim, cara, o que eu vou fazer hoje para deixar meu chefe bravo? O que eu vou fazer hoje de errado só para ver a coisa pegar fogo? Vocês conhecem alguém que faz isso? Ninguém. Todo mundo sai de casa para dar o seu melhor.
Onde que entra a frustração? Quando eu acho que a pessoa tem mais para dar do que ela realmente pode. E aí eu me frustro. E a culpa é de quem? É minha. Porque eu não consegui interpretar de forma correta. Então, quando eu tenho empatia, eu realmente começo a entender o ponto de vista do outro. E eu vou buscar ajudar ele a se desenvolver, pessoalmente e profissionalmente. Eu preciso construir a minha felicidade, eu preciso ajudar eles a construir a deles, trabalhando com todos aqueles pilares. É minha responsabilidade, porque assim eu vou criar um ambiente positivo, um ambiente colaborativo, onde ele tenha liberdade para poder ser ele mesmo, da forma que ele quer, dando o seu melhor, sem ser julgado se o melhor dele é o suficiente, é melhor do que o outro, é pior. Mas mostrando que ele é parte, ele é uma peça essencial dentro de um conjunto de engrenagens. As engrenagens não são do mesmo tamanho, mas elas combinadas formam um motor perfeito. E assim, eu preciso ter sempre transparência e honestidade, porque às vezes é difícil dar feedback. Não é difícil, às vezes, a gente ser honesto com alguém? Às vezes tem que falar algo e dói, incomoda. Mas se a gente não é honesto em falar e principalmente em ouvir o feedback para nós também, como que eu vou criar um vínculo? Eu consigo colocar um vínculo real com alguém se não há honestidade? Se não há transparência? Não tem. E o ser humano é social, o ser humano precisa do vínculo. Então, transparência e honestidade é essencial, por mais difícil que seja muitas vezes. Né? E aí, às vezes, você tem que colocar a carta do orelha e falar assim, ó, é um incômodo para mim falar isso para você, mas como líder é minha responsabilidade, porque eu estou preocupado no teu desenvolvimento. Então, tem esses pontos, essas situações, a sugestão de melhoria seria fazer isso, e você, honestamente, fala para ele, dá um caminho para ele também. Não adianta só criticar, você precisa mostrar que existe um outro caminho. Você precisa compreender que cada um está num cenário diferente, às vezes um momento de vida diferente. Eu tive gêmeas aqui, trabalhando de home office, né? O meu chefe, ele teve a compreensão de não mandar eu viajar para dar palestra para o Brasil inteiro enquanto estava nesse período inicial. Né? Então, entender o momento, às vezes, que a pessoa está, para realmente ajustar para ele, para que fique fácil para ele e que você tenha a tua expectativa alinhada. E, acima de tudo, celebrar. Cada vitória, cada conquista sua, do colaborador, da equipe, celebre. Mostre que você está vendo cada passo. A pessoa foi lá, conseguiu fazer a semana inteira de atividade física, celebra. Nossa, eu consegui emagrecer, perdi 1 quilo, celebra. Esteja junto, esteja o tempo todo motivando ele a mover para frente, mover para frente, mover para frente. A gente tem que manter a energia em movimento. E aí eu quero deixar mais uma reflexão. Escreve aí. Com base em tudo isso que eu falei para vocês, pensem assim: que ações que você faz hoje que você precisa continuar, porque estão indo bem, está dando resultado, está legal. Quais ações você precisa parar, porque não dá mais? Eu falo que a ignorância é uma benção. Porque se eu sequestro o outro emocionalmente, se de repente eu falo de forma grosseira, se eu não escuto o outro, quando eu não sei o resultado de estudo, eu tenho a carta branca do eu não sabia. Agora, vocês sabem, não dá mais, né? E quais ações você vai começar a fazer, né? Diante disso tudo, quais ações eu vou começar? Você já tem pelo menos 3 para fazer lá do Spire para cuidar do bem-estar de vocês, né? Já está aí, já fica a dica. Pelo menos essas. E aí eu quero aproveitar, né, porque vocês sabem que nós da Wall Life, nós fazemos aí um projeto com vocês, né, a embaixadora da saúde, Flávia, vai passando em todas as unidades, sempre com ações diferentes, né, levando diferentes reflexões, diferentes contextos, levamos o pessoal lá para o WhatsApp, onde a gente continua colocando conteúdo da Wall Life para que eles possam estar o tempo todo desenvolvendo, cuidando da qualidade de vida, cuidando do bem-estar. Só que depende muitas vezes dos líderes liberar as pessoas e motivar as pessoas a participarem das ações para que elas tenham experiência. Então, eu quero deixar para vocês aqui o depoimento
né? Aqui tá, Flávia, o depoimento de uma das pessoas, porque eu não podia trazer vários depoimentos aqui, né, para não tomar tempo, mas eu vou passar esse daqui para vocês verem. Bom, eu sou a Flávia, embaixadora da saúde, da WOW Life, e a gente está trabalhando nesse projeto de atenção à saúde, bem-estar, na CCPR. E essa segunda ação agora a gente vai trabalhar o Mindfulness, que é uma técnica de atenção plena, que a gente usa muito para trabalhar foco, trabalhar um relaxamento, quando a gente quer cuidar, né, de trazer foco para a nossa vida, para nós mesmos. A gente usa essa técnica de maneira rápida, mas ela é muito eficaz. Então, para quem quer cuidar da mente, buscar foco, né, ela é muito interessante. É a técnica que foi escolhida para a gente começar, para trazer para as pessoas essa questão da autoconsciência, da atenção plena, da atenção para si, né? Tirar toda a ansiedade. Então, eu imaginei que essa técnica seria uma técnica ideal para a gente começar efetivamente essa segunda ação. Agora escute o que a pessoa fala, né? A técnica que a gente aprendeu hoje de meditação é uma técnica que te ajuda a relaxar, a meditar, a respirar. Então, achei muito interessante, porque eu tenho enxaqueca diária e eu estou fazendo na minha casa também. Todas as noites eu estou fazendo o que eu aprendi no CPR. Só tenho a agradecer a CPR por estar trazendo sempre benefícios para a gente, nos ajudando na nossa saúde, e achei muito interessante. Me acalmou bastante e melhorou a tensão na cabeça. Em meio a uma rotina definida de atividades, gerando um pouco de ansiedade, estresse, preocupações, foi muito positiva a experiência de meditação, de voltar a minha concentração para o meu corpo, entender o meu momento presente. Isso foi muito positivo. Muito obrigada a todos os envolvidos. Então, aqui é só 2 depoimentos rapidinhos, só para vocês verem o impacto que tem essa ação. Muitas vezes, a gente não dá o devido valor. Fala assim, mas são só 10 minutos e tudo mais. E faz diferença. A gente não sabe o que a pessoa está passando. Às vezes, aquela técnica ali, né, da meditação, você vê como fez diferença na vida dessas 2 meninas e de vários outros, né, mas, enfim, não valia a pena colocar aqui. Da mesma forma, agora nós estamos com a atividade da gestão do tempo, que traz muitas reflexões também, né? Então, motivar os colaboradores e, principalmente, os líderes têm que fazer. E, de novo, liderança é exemplo. Se eu não faço, como é que eu vou pedir que os outros façam? Se eu não tiro 10 minutos do meu tempo para fazer atividade, como que eu vou querer que meu colaborador faça? Então, eu preciso fazer. E, pessoal, eu vou contar um segredo para vocês, que não sei se vocês sabem, mas a gente só tem 2 certezas na vida. Uma delas é que todo mundo vai morrer. E um dia isso daqui vai acabar. E a segunda, que tudo que acontece na nossa vida é consequência das nossas escolhas agora. Tudo. Tudo, tudo, tudo. E se você quer ter uma vida próspera, uma vida feliz, ser um verdadeiro líder dentro do ambiente do trabalho, em casa, na comunidade, traga para si a responsabilidade, desenvolva o autoconhecimento, desenvolva suas habilidades, coloque isso em prática e lidere, porque isso é liderar. Liderar é você estar a todo momento sendo exemplo. É em casa para a esposa, para o marido, para os filhos, para os pais, é no trabalho, para os colaboradores, para os líderes também, né? Porque eu, como liderado, eu também consigo dar o exemplo para o meu líder. E sempre, sempre em ação. Porque é só a ação que gera resultado. Reclamação, comentário, a ação é o que gera comentário, que gera resultado. Então, vamos para a ação, porque a partir de agora, a liderança na CCPR tem que ser cada vez mais humanizada, para que todos vocês desfrutem dos benefícios desse modelo de liderança. E eu agradeço muito a atenção de vocês, né? Espero ter contribuído, colocado algumas sementinhas novas aí, para que o futuro seja cada vez melhor para todo mundo. Tá aqui meus contatos, quem tiver alguma dúvida, quiser fazer um comentário, quiser mandar mensagem, e-mail, WhatsApp para mim, estou aqui à disposição de vocês. Muito obrigado, Viviane, Lucas, toda a equipe da CCPR aí pelo tempo, né? Eu sei que às vezes é complicado,
mas é muito bom sempre estar compartilhando esse conhecimento.